Oi, oi! Opa! Voltei pra gente fazer aquela live rapidinha, 10 minutos da hora do almoço. Não vai demorar mesmo, é muito rapidinho, como a gente tem feito, são 10 minutinhos, no máximo. Enquanto vocês estão aí almoçando, fazendo digestão, a gente bate o papo aqui, 10 minutinhos. Pode ser que entre o som aí, a participação especial do cachorro, o Fred, nosso cachorrinho aqui. Se ele latir, pode ser que entre o som. Bora lá, começar aqui. Hoje eu queria conversar um pouquinho com vocês sobre a interpretação do serviço de atendimento educacional especializado no parecer 50 do CNE. A gente vai continuar falando do parecer 50 e hoje eu quero fazer um enfoque específico no atendimento educacional especializado. Primeira coisa que eu gostaria de dizer, olha, 12h42, então eu vou até 12h52. Primeira coisa que eu gostaria de dizer é que boa parte das escolas brasileiras não ofertam esse serviço ou ofertam de forma precarizada. As escolas particulares dificilmente ofertam, né? Ainda há esse entendimento de que elas podem não ofertar, né? Como se não fosse uma garantia por lei. Então, muita gente desconhece esse serviço e na escola pública varia muito, né? Tem algumas secretarias de educação que já implementam, outras não, mas o fato é que desde 2016 que os investimentos na implementação das salas de recursos multifuncionais e na garantia do atendimento educacional especializado vêm sendo sucateados. Então, esse é um serviço que começou em 2008 e vem morrendo desde 2016. Tem 8 anos só que a gente experimentou esse serviço na escola. Chamar a atenção, inclusive, para o nome, né? Atendimento educacional especializado, o quanto a gente ainda coloca a pessoa com deficiência ainda nesse lugar da especialidade, da especialização, do especial, do exótico, né? Ainda assim, mesmo na proposta de uma política inclusiva, a gente ainda tem a herança dessa compreensão como se fosse um tipo desviante de estudante e aí precisa de uma abordagem especializada, né? A gente pode fazer um grande debate aí sobre essa nomenclatura, mas acho que ela diz pra gente o quanto a gente ainda entende as pessoas com deficiência como categorias desviantes, como tipos específicos de gente. E enquanto esse raciocínio prevalece, a gente também deixa de tensionar o ensino, a escola, a organização dos recursos, das práticas, de um modo geral, e a escola então continua como né, e ainda sucateada, desfinanciada e fazendo ali puxadinhos para acomodar, vamos dizer assim, as pessoas com deficiência. Então, feito esse preâmbulo, o parecer 50 extrai trechos da própria legislação atual, da política atual, da normativa atual que fala sobre a EE, só que com outras compreensões ou propostas de mudança, e é um pouco isso que eu queria conversar com vocês. Então, aqui, ó, eu tô com o documento aberto aqui, tanto o do parecer quanto o do AE conforme a política, ó, só para vocês verem que eu tô consultando aqui enquanto falo com vocês. Então, aqui, olha, no parecer do CNE tá dito assim, deixa eu ver, eu anotei aqui por qual página que eu vou começar, a página 51. Muito bem, deixa eu subir aqui, página 51, perfeito. Na página 51, eles apresentam um quadro comparativo entre aquilo que eles chamam de PAEE, que é o plano de AE. PAEE, na verdade, é uma nomenclatura que a gente usa para dizer do público-alvo da educação especial. De novo, a herança, né? A gente não fala PAEE, mas enfim. Público-alvo da educação especial são as pessoas com deficiência, altas habilidades, superdotação, tá? Só para ficar claro. Mas aqui eles estão usando PAEE como plano de AE. E aí eles comparam o plano de AE com o PEI. O PEI que não existe
nas nossas normativas da Política Nacional de Educação Especial na perspectiva da educação inclusiva. Não existe PEI, só existe plano de AE. Bom, aí ele vai marcando as diferenças. E aqui num dado momento ele diz assim, responsável pela elaboração. No plano de AE, ele aponta como responsáveis pela elaboração o professor de atendimento educacional especializado em trabalho colaborativo envolvendo, aí ele repete, professor do AEE, professor da sala de aula comum, acompanhante especializado, que não existe também na política, a gente diz profissional de apoio, equipe multidisciplinar, família e estudante com transtorno do espectro autista. Lembrando que o parecer faz o recorte no autismo, né, para pensar a educação. Bom, e aí ele diz qual que é a proposta do PEI para eles. É que esse plano seja elaborado em trabalho colaborativo envolvendo o professor de AE, o professor da sala de aula comum, o acompanhante especializado, a equipe multidisciplinar, aí a família e o estudante, ou seja, ele não tem mudança, né? Depois ele diz do local de implementação, e aqui eu quero chamar a atenção para uma pegadinha, porque ele diz que o plano de AE, o local de implementação, são as salas de recursos multifuncionais em centros de atendimento educacional especializado da rede pública ou de instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos. E já o PEI teria como local de implementação todo o espaço escolar, podendo auxiliar atividades em casa para responsáveis cuidadores. Aqui tem um primeiro equívoco, né, gente? Porque, na verdade, o local de implementação do AE nunca foi a sala de recursos multifuncionais. Não é isso que está escrito na diretriz, né? Veja, a gente tem aqui dizendo que o serviço de AE é realizado prioritariamente na sala de recursos multifuncionais da própria escola ou em outra escola de ensino regular, no turno inverso, no contraturno, etc, etc. O que eu quero dizer aqui? O lugar onde o serviço é organizado é no contraturno escolar, nas salas de recursos multifuncionais. Por quê? Porque o professor de AE vai precisar receber o estudante com deficiência, conversar com ele, entender os seus desafios na escola, eventualmente dialogar com profissionais de outras áreas, com certeza dialogar com o professor regente e ali construir um estudo de caso e identificar as barreiras e propor os recursos, os materiais e até mesmo dialogar com o professor regente para pensar as práticas da sala comum. Então, ali ele organiza o serviço de atendimento educacional especializado no contraturno. Mas esse trabalho não é implementado ali, ele é implementado na sala de aula e é assim que a política está constituída. Até por isso que aqui embaixo, no que tem na política hoje, diz que a oferta do AE, aqui ó, peraí, deixa eu achar aqui ó, diz o seguinte, que é função, aqui ó, da formação e atribuições do professor de AE. Aí diz assim, olha, acompanhar a funcionalidade, a aplicabilidade dos recursos pedagógicos e de acessibilidade na sala comum de ensino regular, bem como em outros ambientes da escola. Percebe? Não está dizendo que é restrito à sala, está dizendo que é função do professor de AE acompanhar a aplicação e a funcionalidade dos recursos pedagógicos e de acessibilidade na escola toda. Essa que é a função do professor de AE. Depois diz que também é função do professor de AE estabelecer parcerias com as áreas intersetoriais na elaboração de estratégias e na disponibilização de recursos de acessibilidade. Também diz que é função do professor de AE orientar professores e famílias sobre os recursos pedagógicos de acessibilidade utilizados pelo aluno. Também estabelece que é função do AE estabelecer articulação com os profissionais da sala de aula comum, visando a disponibilização dos serviços, dos recursos pedagógicos e da acessibilidade das estratégias que promovem a participação dos alunos nas atividades escolares. Percebe? Tem um equívoco ali, né, na maneira como eles interpretaram o AE, dizendo que ele está restrito à sala de recursos. Não, o serviço de AE, ele se organiza na sala de recursos, mas ele incide em toda a escola, em todos os ambientes. E aí,
a gente vai dizer, mas isso não acontece, na prática a criança é atendida no contraturno, ou nem é atendida, ou fica restrita à sala de recursos e funciona como aula de reforço. Essa crítica toda a gente pode e deve fazer para cobrar que o serviço aconteça como de fato ele está previsto, né? Porque, na verdade, quando ele está organizado dessa maneira, ele tensiona o professor da sala comum, ele tensiona as estratégias e a didática, ele tensiona a maneira como as aulas são organizadas, tudo na direção da gente estabelecer algo que seja comum e não algo separado para o estudante com deficiência. Essa que é a proposta do EE que está colocada na nossa política, percebe? Ele não é restrito à sala de recursos multifuncionais. Outras pessoas dizem, vocês que são contra o parecer 50 são contra a comunicação alternativa. Gente, de onde tiraram isso? Comunicação alternativa e aumentativa é um dos recursos de acessibilidade que pode ser cuja necessidade pode ser identificada pelo professor de EE e proposta pelo professor de EE, mas ela não vai ser usada só ali, não faria o menor sentido. Ela tem que ser usada na sala de aula, nas avaliações, no cotidiano do estudante, dentro e fora da sala, dentro e fora da escola. Não faz o menor sentido a gente ter essa compreensão distorcida, a menos que a gente esteja aí sendo levado a engano por conta das distorções e do desinvestimento que aconteceu no último ano. Então a gente não tem experimentado o serviço com tudo que está descrito. Aí a gente vai dizer, a solução é a gente pensar outro parecer, inclusive que modifica, que deturpa a sua função, ou a nossa função é cobrar para que isso seja implementado. O que garante que uma nova proposta vai ser implementada quando a gente tem um arcabouço tão robusto quanto esse estacionado? Percebe? É uma incoerência. E aí, já finalizando aqui, eu quero ir para a página, deixa eu ver que eu anotei aqui, 52, 53, 54, que eu considero bem grave o que está escrito aqui, sabe, gente? Me lembra homeschooling, me lembra escola sem partido, me lembra aquela ideia da família como instituição principal e idealizada e maravilhosa para todos os estudantes, esquecendo que muitas famílias são violentas, são nocivas ou são inexistentes, né? Boa parte das pessoas não tem sequer o nome do seu pai no seu registro de nascimento. Muitas crianças estão institucionalizadas, inclusive pela impossibilidade de conviver com suas famílias, porque precisam se dedicar para trabalhar, para ter sustento, né? Então, é muito delicado o que está posto aqui. Veja, está dito assim, olha, é comum que os profissionais tenham diferentes avaliações e, portanto, perspectivas sobre as mudanças ou continuidades no processo de ensino, assim como também pode ocorrer a falta de comunicação entre escola e família, motivos pelos quais faz-se imprescindível que os programas de ensino devam conter uma folha de registros em que fiquem identificadas todas as tentativas de ensino da habilidade, sinalizando quando o estudante aceitou sem ajuda, quando acertou com ajuda, quando errou ou não iniciou a tentativa. Esses registros devem ser organizados visualmente na forma de gráficos que possam identificar o desempenho do estudante com transtorno do espectro autista, formando a base para a tomada de decisão por parte da equipe escolar e compartilhados também com a família. Visualmente em forma de gráfico, quer dizer, se a ideia é compartilhar com a família, se esse estudante tiver uma mãe ou um pai cego, a organização visual em forma de gráfico já fica inviabilizada. Desculpa, gente, é de dar muita risada. E assim, tá ditando pro professor como é que ele tem que fazer o registro. Tô me sentindo na década de 60 aqui. Daí mais adiante ele diz assim, olha, tô lendo o parecer do CNE, tá? Agora aqui na página 53 do PDF, 40 da numeração do documento. Diz assim: os pais ou responsáveis pelo estudante ou a própria pessoa com transtorno do espectro autista devem dar seu consentimento para a implementação do plano de EE e do PEI, ele diz aqui. Eles podem dá-lo na própria reunião técnica de apresentação do PEI ou podem levar toda a documentação referente ao estudante para estudo ou eventualmente para consulta a profissionais de sua confiança.
pelo prazo de uma semana. Consulta profissionais de sua confiança. Veja bem, o professor não é profissional da confiança não, tá? Caso os pais responsáveis aceitem, após esse prazo, a implementação do plano de AEE ou PEI, pode ser iniciado. Caso os pais divirjam do que está proposto, eles podem pedir alterações. Caso a equipe entenda que as modificações propostas são aceitáveis, tecnicamente, ela terá uma semana para realizá-las e convocar nova reunião para acordo. Caso não haja acordo entre os pais responsáveis e a equipe escolar na formalização do plano, a supervisão responsável pela unidade escolar deve ser convocada para a mediação da questão, com a possibilidade de reavaliação do estudante com TEA e por outra equipe técnica. No mesmo sentido, poderão ser acionados outros sistemas de proteção do melhor interesse do estudante, como Conselho Tutelar, Ministério Público e Defensoria Pública. E aí no final ele diz, o plano de AE e o PEI não podem ser postos em execução sem expressa anuência de pais ou responsáveis pelo estudante, ou, quando possível, por ele próprio, a família do estudante não pode ser coagida a aceitar a versão do pai ou PEI sugerida pela equipe escolar. Gente, eu fiquei com um olho desse tamanho. Acho que quem escreveu isso nunca ouviu falar que a escola tem que ter por princípio a gestão democrática, que o diálogo contraditório são incorporados, devem ser incorporados na gestão escolar, e que não se produz qualquer abordagem pedagógica ou educacional com base em ameaça, não é mesmo? Óbvio que as pessoas, quando têm os seus direitos lesados, recusa de matrícula, não oferta do profissional de apoio quando essa oferta está devidamente documentada a necessidade, não oferta do AE, tudo isso precisa ser judicializado, se for o caso. É para isso mesmo que existe Defensoria Pública, Ministério Público. Mas veja, a decisão sobre o que vai ser ensinado, sobre as estratégias didáticas e pedagógicas é da escola. E aqui a gente desautoriza o professor e diz que se a família discordar, isso não pode ser e eles podem ser levados à justiça. O que é isso, gente? O que está acontecendo aqui? Eu fico me perguntando se isso não aconteceria pela seguinte razão, e eu juro que estou terminando. Na minha cabeça, na minha experiência também, e na experiência das outras tantas pessoas com as quais eu dialogo, o primeiro contato de uma família que recebe um estudante, um filho com deficiência, é o profissional da saúde. São as primeiras pessoas para diagnóstico, para encaminhamento terapêutico, são os primeiros contatos. Todos nós somos socializados numa estrutura capacitista. A gente vem recheado de crenças capacitistas, eu também, né? E aí, quando a gente encontra os profissionais da saúde, é raro a gente encontrar contrapontos, né? Geralmente a gente encontra profissionais que vão no sentido de dizer que o filho precisa ser reabilitado ou que ele precisa de uma intervenção mais rápido possível para que ele possa performar a normalidade, né? Dificilmente a gente encontra diálogo que consegue identificar aquilo que pode ser objeto de intervenção, não é de intervenção, né? De terapia para o bem-estar do indivíduo, é aquilo que faz parte da sua condição e que de fato precisa ser respeitado, né? Que não excede o limiar ali daquilo que é considerado respeitoso, né? Fico pensando que a gente vai aprendendo que o tipo certo de pessoa com deficiência é aquele que está sempre se submetendo a processos terapêuticos para normalização, né? E isso acontece. E aí, no campo do autismo, eu imagino que vocês estão acompanhando que quase todos os profissionais que são procurados na psiquiatria, na psicopedagogia, na fonoaudiologia, indicam ABA. Então, essa família, esse estudante já vão chegar na escola com uma ideia de protocolo de intervenção, né? E aí, quando aqui se diz que ela pode questionar o plano de AE e mais embaixo está se dizendo que a formação do acompanhante especializado e a formação do professor de AE tem que ser em práticas baseadas em evidências, aqui, entre aspas, a gente
coloca, né? E a gente sabe que estão falando sobre aba, embora esse nome não apareça, a gente entende aqui, então, qual é o caminho que está sendo feito, não é mesmo? As famílias pressionarem a escola para que seja implementado esse serviço lá dentro. É muito... eu nem sei dizer assim, me faltam palavras para dizer especificamente desse pedaço que parece ter sido retirado de um texto que fala sobre educação na época da ditadura, né? Ou do Escola Sem Partido, né? Ou de homeschooling. Como se a família fosse essa instituição homogênea e que sempre quisesse o melhor para as crianças, como se ela tivesse uma concepção emancipatória de educação, como se ela compreendesse a deficiência a partir do modelo social, né? Compreender a deficiência como uma característica, como um modo de estar no mundo e não como um desvio, percebe? Não é possível que a escola não possa ser esse lugar de contraponto e eventualmente até mesmo de emancipação das próprias pessoas com deficiência, eventualmente porque nesse cenário é difícil acreditar, né? Eu quero contar um caso muito rapidamente, e aí eu vou fechar, juro. Sobre uma professora que me contou uma vez que a menina ia para a escola carregada pela mãe. A mãe não ofertava cadeira de rodas, a cadeira de rodas ficava no porta-malas do carro, a mãe entregava a menina no colo e pedia que a menina fosse transportada no colo. Um belo dia, a escola percebeu que isso prejudicava a mobilidade da menina na escola, porque tinha vários ambientes para os quais ela ficava limitada a ir, né, limitada de frequentar, porque dependia de alguém para carregar, né, o tempo todo. E a escola decidiu, então, colocar uma cadeira de rodas para ela lá. E deu certo. A menina passou a frequentar a cantina, a biblioteca, o pátio com autonomia, ela mesma guiando a cadeira. Obviamente, sempre com a supervisão dos professores. A mãe, num primeiro momento, brigou com a escola. Disse que aquilo era inaceitável, que ela não autorizava. E a escola precisou ter esse diálogo com a mãe para dizer, olha, se um dia ela andar, andou, mas ela pode exercer a autonomia dela usando a cadeira de rodas aqui. Olha aqui o que ela já conquistou, os ganhos para ela, que se refletem também no seu aprendizado na escola a partir do uso da cadeira de rodas. E foi esse diálogo que possibilitou a mãe ampliar o repertório e pensar a mobilidade a partir da cadeira de rodas de outro modo. Então, quero dizer que se a escola não puder ser esse contraponto, minha gente, se a gente não puder pensar a escola como com a devida independência para propor práticas, abordagens múltiplas, não uma só, né? Nunca uma só, é múltiplo, é diverso. As práticas, as teorias, os conceitos, a gente tem que beber em várias fontes. Não pode ser chancelado um único protocolo como se ele fosse o principal, o único padrão ouro baseado em evidências e ainda dentro da escola. Não faz o menor sentido com a escola que a gente quer e que a gente precisa no século XXI, que é um século marcado pela ascensão do fascismo e do autoritarismo em vários estados do Brasil e em vários países do mundo. Eu espero que a gente possa ter essa percepção crítica ao ler o documento. Agradeço demais aí quem pôde acompanhar. Hoje foi um pouquinho mais longo, mas obrigada pelo diálogo. Vou ver aqui só alguns comentários. O desenvolvimento de quem propositadamente fez esse documento ao dizer que o AES restringe apenas a sala de recursos. Exatamente. Não tô valendo nada mesmo, sou professora. Pois é. Descredibiliza o professor o tempo todo. A competência técnica do professor e o saber da escola não contam para a equipe da saúde? Boas perguntas, né, gente? Quase um tribunal de justiça. Sim. Obrigada pela reflexão desses pontos preocupantes. Obrigada quem deixou um elogio aqui, acho que é Maíra. Formação é pelo CBI, pois é, muita falta de respeito usar as famílias para se beneficiarem, usar do desespero das famílias, né? Porque é compreensível que as famílias se sintam desassistidas nesse cenário tão longo de desinvestimento, né? De fato tá difícil. Mas não tem solução milagrosa, né, gente? Não tem um parecer que vai fazer tudo funcionar. Tem participação, tem controle social, tem incidência política, tem participação para construir essa escola, para reivindicar os aparatos que já são garantidos por lei. É isso que faz a coisa acontecer, né?
É tão estranho e esquisito que fica até difícil dizer o que tá errado. Um horror. Pois é. Escola é incluir as nossas crianças e não limitar. Já basta pensar que a escola deveria usar protocolos. A escola não é clínica. Muito bem. Escola não é terapia. Muito bom. Então é isso, gente. Obrigada. Desculpa que hoje eu demorei um pouquinho mais, mas a gente segue. Amanhã tem mais. Beijo. Bom almoço para quem ainda vai almoçar. Bom trabalho para quem vai trabalhar, seja em casa, seja fora. Um beijo. Bom resto de dia para vocês.